Quer dizer, é o mesmo não, é o botão que tá do lado de gravar. Que tá literalmente iniciar a Então, transmissão. Aí ela, é eu verdade. cliquei já. Começou? Tá pegando lá? Eu não sei, tô indo lá olhar. Cadê? Olha. Peraí. Tá vendo que tá. Só que tá bugado aqui pra mim o bagulho, calma. Ó, Perix Dot está ao live. Por Meu que não Deus, apareceu eu tô ainda? me ouvindo. Socorro. Ah, pronto. Aqui, pronto. Só na Tá, conversa. tá normal? Tá de boas? Tá. Tá. Ah, droga, ficou um loop pra mim agora. Oxi! Só tá com delay de meia hora. Mas isso aí, se não Ok, tiver, não botei tem a como. live. Cadê? Cadê a Diane? Não tá aparecendo a Diane que não tá online. Ah, no meu também não apareceu, Como não. assim? Como eu não sigo ninguém, ela tava no começo offline. Ué, Agora tá online pra mim. Me? Tá transmitindo, Ah, segundo isso aqui, tá ah, Mas transmitindo tá faz um transmitindo. minuto. tá. Agora apareceu. Ai, ó, meus seguidores nunca vão saber. Os seguidores são vocês. Enfim. Olha esse Quem emote que eu começa a tenho. ler? Fofoca. Ah, não. Eu acho que eu não tenho emojis engraçados. Eu não tenho mais engraçados também, não. Não Fofoca é o sei melhor que que eu emojis tenho. são esses. Eu tenho um pato. Eu tô vendo o chatzinho aqui, tive que sair pra ver. Eu tenho um cachorro. Esse aqui é o mais engraçado que eu tenho. Ah, eu gostei do gatinho. Que bonitinho. Que gatinho. Eu também não vi, não. Poxa, aqui. Será que é um tal de. Não sei. O quê? Hã? Eu não sei o que diabo é isso. É um gatinho aqui. Tem sim. Tem nada. Aqui, ó. Vou mostrar. Eu não mexi em nada, não. Eu só tava só olhando. Pera aí, cadê? Ah, cadê no grupo? Tá ali, ó. Gatinho. Que grupo? Ah, não, garoto. Gente, suas criaturas. Isso é uma largata. É, Uma lagarta? é um lagarto que eu mandei. A minha tela é Lagartinha. pequena, desculpe. Esse sou eu, tá? O ai de mim. Meu Deus. É, melhor Então, bora nome. começar. Mas Vamos eu não começar? lembro quem é quem. Eu também não. Você, meu parceiro, é o narrador. Você é Percy Jackson. Ah. Caraca. Não fala muito, Douglas. Ah, então eu sou. Então pelo menos eu sou só o Percy, né? Não. Como assim não? Eu já Como falo mais assim que não? todo mundo. Meu único fixo é o Grover, se não me engano. Eu lembro que mais o seu Grover, eu tô fazendo o papel da Annabeth e daquele diretor lá, esqueci o nome dele, velho. Quem é? William, né? Quem? William? É Queen alguma coisa. É aquele. É um centauro? Uhum. Ele é assim. Pronto, é esse aí mesmo. Quem é Tô fazendo a voz Annabeth? dos dois. A Annabeth sou eu. Eu lembro que Não, você tá quem é fazendo. Annabeth? Caraca! Como assim? Putz, Ela é mais Caramba! famosa que eu. Esse... Foi ontem que eu li, né? Eu tenho que lembrar de tudo. Os Caramba, caras esquecem boy. que eu Foi em não vi o 2020. filme, tá ligado? Não, mas, pô, meu irmão, Não, você eu já não vi visto o o filme, li o livro faz mais de um ano e eu com certeza tenho que lembrar quem é. É interesse romântico, né? uhum. É, pô. É a personagem esquentadinha, que tá ajudando ele, ajudando entre aspas, por interesse próprio. O nego não pode dizer quem é, tem que dizer o que é. Ajuda ele com o Porque quê se a mesmo? gente falar, a gente dá spoiler. É A só gente falar tem o que mesmo? ela fez até agora. Ela O não que ela fez fez nada, até ela agora não é conversou. Ela brigou com ele, eu acho. Foi. Foi. Nossa, que personagem relevante, então. Ela é muito relevante daqui a pouco. Ela é. Tô vendo. A qualquer momento. Ela Ela foi introduzida Ela na brigou história com de ele. agora. disse que ele babava enquanto ele dormia. O que mais que ela fez? Cabeça de alga, Acho- rapaz. É. Eu já chamou ele assim, chamou não. chamou não. Aí, nego me spoilando. Ah, tá vendo? Ai. Ah, mas foi a Tânia que quis. Foi. Eu vi o final do 6º capítulo na live anterior que tá no YouTube, eu vi um pedacinho, e tava falando sobre o incidente do banheiro. Você lembra o que acontece nesse Não, incidente? Nem eu lembro. Nem sabia que tinha um banheiro na história. Ué? Como assim? As meninas lá de uma das cabanas, não lembro qual cabana exatamente,
leva ele pra esse banheiro lá, fazer bullying com ele, tacar a cabeça dele na privada, aquele clássico assim, norte-americano, né? E ele vai e explode o banheiro inteiro, sai água por todo canto e molha geral. E ele fica sem saber, oh meu Deus, quem é meu pai? Nossa, meu quem pai? será, né? Eu acho que eu lembro vagamente de algo assim. É o Deus das privadas, né? Uhum. Tá, E agora é com você. vamos lá. Capítulo 7. Meu jantar se esvaia em fumaça. A notícia do incidente no banheiro se espalhou na mesma hora. Aonde quer que eu fosse, os campistas apontavam para mim e murmuravam algo sobre água de vaso sanitário. Ou talvez apenas olhassem para Annabeth, que ainda estava bastante encharcada. Coitada. Negou uma olhada em água de privada. É, Se mulher água de sendo que ela não privada. fez nada. O pior é que ela não Ué, fez não nada, foi ela tá que ligado? foi Ela só fazer tava lá. bullying com ele, não? Não. Não, foi outras meninas, ela só tava lá. Aí ela se sujou Ah, então também, ela foi. fez, que ela olhou, ela não ajudou ele, Ah, ela incrível, não ela olhou. ajudou, é tão ruim quanto quem fez alguma coisa. Poético. Tá. Ela me mostrou mais alguns lugares. Oficina de metais, onde as crianças forjavam as próprias espadas. Crianças? É, Nego criança. botou criança pra mexer com o ferro. Mano, Meu Deus. eles têm tipo 12, 13 anos. É por aí esse A negócio. criança de 13 anos com ferro a 1000 graus Celsius na mão. E veremos isso na série. É, meu patrão, eles são tudo pirraia, a maioria, tá são tudo A pirraia. sala, E, né, os bichos querem matar a eles. sala de artes e ofícios, onde os sátiros jateavam. O que é jatear? Deus sabe, Atirar um jato, né? Ah, faz com sentido. areia, uma estátua Com areia. gigante de um homem-bode. Ou do homem bota. Muito bom. E eu esqueci que a caligrafia, a fotografia desse negócio Nego é não perfeita. conhece o homem-bode. E a parede parece calada, que na verdade consistia em duas paredes que se sacudiam violentamente, deixavam cair rochas, espalhavam lava e colidiam uma com a outra se a gente não chegasse ao topo bem depressa. Segurança. seguro. Eu nem entendi como isso Lugar. funciona. Pera, é duas paredes que se sacodem. Uhum. Você sacode e deixa cair rocha e lava. Tá. É bem seguro pra crianças de 12 a 13 anos É brincarem. pra incentivar. A morrer A não morrer. cedo. Tá. Finalmente retornamos ao lado de canoagem. Tá. De onde a É o trilha. lago? Ah, deve ser? Eita, como esse PDF Não é bom. sei. Ô, Onde a pera, trilha onde é que De tá leva- dizendo? qualidade. Não, gente, é porque. Ah, é lago. É. Eu tô com o livro em mãos agora. É lago. Ah, De meu Deus, ele novo. tem o É, livro vai ser oficial. toda hora isso, Não. É. Wilson, você tem que saber que esse PDF é a gente lendo como se fosse o próprio Percy, porque ele não tem TDAH, né? É dislexia, não? Não lembro. Verdade. Então eu vou fazer desuso do meu livro. Então, Esse vai ser só enfeite de estante agora. Não vou usar mais. É o lado de É canoagem. dislexia, Então. TDAH e tudo, né? ele fica imerso, Não é isso que cara. eu falei, tem nada de lago não. Beleza. De onde a trilha levava de volta aos chalés. Tem treinamento. Tem que ser secamente, você eu- falou animadamente. Ah, tá. Ok, desculpe. Minha interpretação está enferrujada. Não sei mais interpretar na Beth, nunca soube. Mas vamos lá. Tem treinamento. O jantar é às 7h30. Não, Só não, tá pra seguir errado. o pessoal. Ele tem que interromper e dizer assim, disse Annabeth secamente. Tá, Ei, meu Deus. Eu não lembrava Ok, disso. vá. E aí? Tá. Tá, peraí. Tem o treinamento. Disse Annabeth secamente. Muito Desculpa, bom. Bárbara. Calma. Tá bom, eu vou. O jantar é às 7h30. Você só tem que seguir o pessoal do chalé até o refeitório. Annabeth, desculpa pelos sanitários. Não importa. Não foi minha culpa. Ela me olhou com ar cético e me dei conta de que tinha sido minha culpa. Eu havia feito a Ai, ai. água jorrar no banheiro. Não entendia como, mas os vasos tinham respondido a mim. Era como se eu fosse um dos canos.
Nossa, quem é meu pai, né? Oh, meu É o Deus. deus dos canos, Você precisa falar com o oráculo. disse Annabeth. Quem? Não quem, o quê? O oráculo. Vou pedir a Kyrian. Kyrion. Como É Kyrion, tá escrito Kyrion. Kyrion, não? É Kyrian mesmo? Ah, é o cara Nossa, que treinou o pronúncia Hércules, feia. né? É? É. É? É. Ah. Não confio. Por que tu perguntou pra gente? Talvez vocês conheciam a lenda, né? Não. Eu só vi o filme da Eu Disney. só conheço do filme e do desenho do Hércules. Da Eu Disney. só É. conheço da Disney. Ah, Olhei para o lago, desejando que alguém me desse uma resposta direta pelo menos uma vez. Eu não esperava que alguém estivesse olhando de volta para mim no fundo, portanto meu coração deu um pulo quando notei duas meninas adolescentes sentadas de pernas cruzadas na base do pier, cerca de 6 metros abaixo. Pera, quê? Ah, no Pier. Pera. O pier tá abaixo de quê? É porque Pier, eu acho que esse daí é tipo aqueles que fica numa parte mais alta e tem tipo uns negocinhos de madeira é um embaixo. estacionamento de canoa, basicamente. É. Ah, ok. Vestiam jeans e camisetas verdes cintilantes, e os cabelos castanhos flutuavam soltos em volta dos ombros enquanto peixinhos passavam por entre eles. Ah, elas estão na água. Ah, tá. É. Elas sorriram e acenaram como se eu fosse um amigo muito perdido. Eu não sabia que outra coisa fazer, acenei de volta. Não as encoraje. Advertiu a Annabeth. Como é que fala? Naides? É Náiades. Tá Náiades? escrito As Náiades. náiades são. As náiades são flertadoras Oxe, é incontroláveis. Antônia? É o quê? É tu, ué. Eu não. É sim. Aham. É não, sim. imagina. Todo- É 3 contra 1, então é. Você tá criando uma forma muito desgraçada pra mim. É só sua fama normal. Não fui eu que criei. Legal que se elas falarem, a voz é de Antônia, de qualquer forma. É verdade. Ela esqueceu que ela faz todos os secundários que aparecem, inclusive a mãe do Percy, que é secundária. É. Náiades. Oh, nunca mais. Não, vai aparecer um dia. Ah, não, ela morreu, não foi? Ela virou Ela pó. morreu. Ela morreu. Ela foi do lado dos americanos. Foi. Sim. Náiades, repeti, sentindo-me completamente estupefato. Já chega, quero ir pra casa agora. Annabeth franziu as sobrancelhas. Finalmente Você não eu percebe, franzi o senho. Isso, é isso que eu quero. Quê? É a reação de todo mundo nesse livro, é essa. Ah, você não percebe, Percy. Você está em casa. Este é o único lugar na Terra seguro para crianças como nós. Você quer dizer crianças mentalmente perturbadas? Não, eu quero dizer não humanas. Não totalmente humanas. De qualquer modo, meio humanas. Meio humanas e meio o quê? Acho que você sabe. É, por isso que eu perguntei, né? Eu não queria admitir, Nossa. mas sabia sim. Ué, o cara sabia e perguntando ainda. Cara, ele passa o livro todinho se perguntando: quem é meu pai? Será, né? Quantos deuses da será água meu tem pai? por aí? Né? Gregos. Senti um formigamento nos membros, uma sensação que às vezes me tomava quando minha mãe falava sobre meu pai. Deusas, disse eu. Meio deusas. Annabeth assentiu. Seu pai não está morto, Percy. Ele é um dos olimpianos. Isso Agora é- são 12 só que podem ser os pais dele. É. Ah, diminuiu a lista. Pelo menos tem a chance. Cara, né? tem outros? É, Eu pensava que só tinha os 12 do Olimpo, não? Não, os olimpianos são os 12 do Olimpo. Tá ligado? Então, tem outros? tem a do... Eu sei que eles têm rivalidade com outra galera, né? Que é filho de deuses também. Eu não lembro. É romanos? Romano? Os romanos estão eles Não, também. os mesmos deuses com outros nomes, não? Os romanos são os É mesmos deuses. exatamente isso, mas eles têm rivalidade. Ué? Eu não entendo como funciona. Rivalidade Chega com aí. ele mesmo. Tem deuses que não são olimpianos também, que são gregos. A Ah, maioria era tá essa a preso, minha encarcerado, pergunta. coisa assim. Era essa a minha pergunta. Ah, tá. Eu não faço ideia. Olha aqui.
Minha base aqui tá É escassa. só Maílson aqui Vamos que lá. é o brabo da cultura grega. É que eu assisti mitologia até umas horas. É que eu joguei Deus da Guerra, né? Não, eu já É. não tem nenhuma informação válida, não. Incrível, muito bom. Tá. Isso é loucura. Será? Qual é a coisa mais comum que os deuses, que os deuses faziam nas velhas histórias? Eles andavam por aí se apaixonando por seres humanos e tendo filho com eles. Se apaixonando, entre aspas, põe todas as aspas assim no meio. Você pensa que eles mudaram os hábitos nos últimos poucos milênios? Mas eles são apenas. Eu quase disse mitos de novo. Então me lembrei do aviso de Kiron de que daqui a 2000 anos eu poderia ser considerado um mito. Nem lembro desse aviso mais. Eu também não. Também Nem não. sabia que teve um aviso. Nem sabia que ele falou mito. Mas se todos aqui são meio deuses, disse Semideuses. Annabeth. Esse é o termo oficial, ou meio sangue. Então quem é seu pai? Tem que Ah, falar é, o aí, resto macho. é eu, né? Nego É não verdade. quis ler. Esqueci que o diálogo. Eu falo 90% do diálogo. Tá. Ô Glória, coisa boa. As mãos dela se apertaram em volta da balaustrada do pier. Tive a sensação de que acabaram de tocar em um assunto delicado. Meu pai é um professor em West Disse Point. ela. Não vejo desde que era muito pequena. Ele ensina história americana. Ele é humano. Ah, peraí. Eu não sei, essa aqui é minha fala? Tu buguei. Eu acho que é tu. Pera. Eu tenho mesmo. Pera, Ficou muito pera, bugado, qual? porque não parece que eu peço falando. Qual é a minha? É a minha Ah, fala ok. agora. O quê? Tá pensando que tem que ser um deus homem encontrando uma mulher humana atraente e não o contrário. Sabe que isso é machismo, né? Então quem é sua mãe? Chalé 6. O que significa? Annabeth endireitou o corpo. Atena, a deusa da sabedoria e da guerra. Certo, pensei. Por que não? E meu pai? Indeterminado. Disse Annabeth, como eu lhe disse antes. Pera, quê? Ah, isso aí é... Ah, disse Annabeth. Ah, sou eu. Como ele disse antes, ninguém sabe. É, quem será, né? Nossa, tô numa Não, dúvida. ninguém sabe. A não ser minha mãe, ela sabia. Talvez não, Percy. Os deuses nem sempre revelam sua identidade. Meu pai teria revelado, ele é amável. Uhum. Poseidon amar alguém. É nóis. Annabeth me deu uma olhada cautelosa. Ela não queria acabar com as minhas ilusões. Talvez você esteja certo. Acho que sou eu. É tudo. Talvez você esteja certo. Talvez ele vai enviar um sinal. Esse é o único modo de saber com certeza. Seu pai tem de mandar a você um sinal reclamando você como Massa filho. que ela é filha Às da vezes- deusa da sabedoria, viu ele controlando a água e ainda não sabe também. Sabedoria, não entende? Às vezes isso acontece. Quer dizer que às vezes não acontece? Annabeth correu a palma da mão pela balaustrada. Eu não sei o que é Eu isso. também não. Eu imagino Eu que sei. deve ser algum pau, sei lá. Não. E eu- Tá, deixa eu ver como é isso. Sabe, É isso aí, sabe Antônio. o parapeito, que é pra você não cair? Ah, Então, é tipo isso. Só que em vez de ser de vidro, é tipo uns pedacinhos de... Ele é separadinho, ele não é todo Eu junto, pesquisar não. na internet que bicho que É é. melhor pegar foto mesmo. deixa eu dar uma foto aqui. Todo mundo indo procurar agora. Eu sei, assim, visualmente. Ah, é um corrimão, velho. Não é um corrimão. É um corrimão. Não, É é um corrimão. Não é um Ô, meu corrimão. pai, é um É corrimão. aquele negócio do The Sims que tem. Só Não tem é no um The corrimão. Sims. Sim. Na vida É real igualzinho um tem só corrimão. no The Sims. É o bagulho que fica. Você já viu parecido na com o vida bagulho real? que fica nas varandas. Não. Tá mais pra um parapeito. Ninguém ia saber por esse nome. Podia ter botado parapeito parou? no livro, né? É, Ah, tá.
Minha fala, então, vamos ver. Os deuses são atarefados. Nossa, não sei ler, desculpa, sou analfabeta. Os deuses são atarefados. Eles têm uma porção de filhos e nem sempre, bem, às vezes eles não se importam conosco, eles nos ignoram. Pensei em algumas das crianças que tinha visto no chalé de Hermes. Adolescentes que pareciam mal-humorados e deprimidos, como se estivessem esperando por um chamado que nunca viria. Conheceram crianças assim na academia Yance, descartadas para internatos por pais ricos que não tinham tempo para lidar com elas. Mas os deuses deviam se comportar melhor. Então estou encalhado aqui, disse eu. É isso, pelo resto da minha vida, disse Depende. Annabeth. Alguns campistas só ficam no verão. Se você é filho de Afrodite ou Demétra, provavelmente não é uma força realmente poderosa. Legal que ela considerou ele como filho de Afrodite. Aí você já fica. Tá, vamos lá, continuando. Provavelmente não é uma força realmente poderosa. Os monstros podem ignorá-lo. E então você pode se arranjar com alguns meses de treinamento de verão e viver no mundo mortal pelo resto do ano. Mas para alguns de nós, sair é perigoso demais. Temos de ficar o ano inteiro. No mundo mortal, atraímos monstros. Eles percebem a nossa presença. Vêm nos desafiar. Na maioria das vezes, eles nos ignoram, até termos idade suficiente para causar problemas. Cerca de 10 ou 11 anos, nossa, muito grande, viu? Né? Parabéns. Mas, depois disso, muitos dos semideuses vêm para cá, ou são mortos. Alguns conseguem sobreviver no mundo exterior e se tornam famosos. Acredite, se eu lhe contasse os nomes, você os conheceria. Alguns nem sequer se dão conta de que são semideuses, mas poucos, muito poucos, são assim. Então os monstros não podem entrar aqui? Annabeth sacudiu a Tá bom, cabeça. não aguentei falar isso tudo não. Misericórdia, cansei. É, tu cansou, né? Leu muito, né? Ei, o parágrafo foi sem parar, bicho, você é louco? A Annabeth sacudiu a cabeça. Não, a não ser que seja intencionalmente mantidos nos bosques, ou convocados por alguém de dentro, Por que alguém ia querer convocar um monstro? para a prática de lutas, para pregar peças. Pregar peças? A questão é que as fronteiras são fechadas para manter os mortais e os monstros de fora. Do lado de fora, os mortais olham para o vale e não veem nada de inusitado, apenas plantações de morangos. Então você é uma campista de ano inteiro. A Annabeth assentiu. De dentro da gola da camiseta, ela puxou um colar de couro com 5 contas de argila de cores diferentes. Era exatamente como o de Luke, só que o de Annabeth também tinha um grande anel de ouro enfiado como um anel de faculdade. Bicho, o Luke já apareceu, nem lembrava. Quem é É, Luke Luke. mesmo? Eu só lembrava do filme. Ah, pera, só eu tava bebendo água, desculpa. Eu tô aqui desde que tinha 7 anos. Disse ela. Todo mês de agosto, no último dia da sessão de verão, a gente ganha uma conta por sobreviver mais um ano. Eu tô aqui há mais tempo que a maioria dos conselheiros, e eles estão todos na faculdade. Por que veio tão jovem? Ela girou o anel no colar. Não é da sua conta. Ah. Fiquei... Uau, muito bom. Foi o que ele disse. Então, mas é a tua cara também falar esse A do nada. É nada. É não. Combinou horrores. Fiquei falar ali isso. por um minuto em um silêncio constrangedor. Então, eu poderia simplesmente sair andando daqui agora mesmo se quisesse. Seria suicídio, mas você poderia, com a permissão do Sr. D ou de Kiron, mas eles não dariam permissão até o final da sessão de verão, a não ser A não ser. que lhe seja concedida uma missão. Mas isso dificilmente acontece. Na última vez, A voz dela foi sumindo. Pude perceber pelo seu tom de voz que a última vez não tinha ido muito bem. Antes, quando estava doente no quarto, disse eu, quando você dava de comer aquela coisa. Ambrósia, É ambrósia ou ambrosia? Eu chamaria de eu tô pensando ambrosia. nisso. Ambrosia, tá. Ok. É, você me perguntou algo sobre o solstício de verão. Os ombros de Annabeth se contraíram. Então, você sabe de alguma coisa? Bem, não.
Na minha antiga escola, eu ouvi por acaso Grover e Kiron conversando sobre isso. Grover mencionou o solstício de verão. Ele disse algo como não termos muito tempo por causa do prazo final. O que isso queria dizer? Ela apertou os punhos. Eu gostaria de saber. Kiron e os sátiros, eles sabem, mas não contaram pra mim. Algo tá errado no Olimpo. Algo muito importante. Na última vez em que estive lá, parecia tudo tão normal. Você esteve no Olimpo? Alguns de nós, campistas de ano inteiro, Luke, Clarice, eu e poucos outros, fizemos uma excursão durante o solstício de inverno. É quando os deuses fazem sua grande assembleia anual. Mas como chegou lá? Pela ferrovia de Long Island, é claro. Você desce na estação Penn, Empire State, é 600... O quê? 600. Acho que é Tá, 600. 600. É 600 andar. Ficou... Hã? Bugou. Quebrei. Ela me olhou Ué. como quem tinha certeza que eu já sabia disso. Você é nova-iorquino, certo? Ah, com certeza. Até onde eu sabia, havia apenas 102 andares no Empire State. Mas decidi não comentar isso. Ah, tá. 16º. Não é 600. Não, é Caraca, 16º. justo. Tá, sou eu, né? Tá. Logo Será? depois da visita, Continuou a Annabeth. o tempo ficou o tempo ficou esquisito, como se os deuses tivessem começado a brigar. Uma ou duas vezes. Desde então, ouvi sátiros conversando. O máximo que posso deduzir é que algo importante foi roubado. E, se não for devolvido até o solstício de verão, vai haver problemas. Quando você veio, eu estava esperando. Quer dizer, Atena pode se entender com qualquer um, a não ser Ares. E é claro, ela tem uma rivalidade com Poseidon. Mas, quer dizer, fora isso, pensei que poderíamos trabalhar juntos. Pensei que você pudesse saber alguma coisa. Incrível! Ah, só rivalidades. Rivalidades. Sacudi a cabeça. Gostaria de poder ajudá-la, mas estava com fome, cansado e mentalmente sobrecarregado demais para fazer mais perguntas. Ah, sou eu? Ou não? Ah, tá. É sou você, eu. você. Sozinha. Preciso conseguir uma missão. Murmurou a Annabeth consigo Eu- mesmo. Eu não sou jovem demais. Se eles ao menos me contassem qual é o problema. Senti cheiro de churrasco vindo de algum lugar por perto. Annabeth deve ter ouvido meu estômago roncar. Disse-me para ir em frente e que me alcançaria depois. Eu a deixei no pier, correndo o dedo pela balaustrada, como se estivesse desenhando um plano de batalha. Nego planejando matar Só. os deuses, tá ligado? Vem aí. O que eu quero é caos e confusão. Ah, E menos falas. é, mole. Tô Eu vendo aí, nem só, falado. só isso aí que eu tô vendo. Os dois falando Tá muito. vendo? Tô vendo nada não. Eu também. É, mole. De volta ao chalé 11, todo mundo estava falando e se divertindo, esperando o jantar. Pela primeira vez, notei que muitos campistas tinham feições parecidas. Narizes pontudos, sobrancelhas arqueadas, sorrisos maliciosos. Era um tipo de criança que os professores classificavam como encrenqueiros. Felizmente, ninguém prestou muita atenção em mim quando eu fui até o meu lugar no chão e me deixei cair com o chifre de minotauro. Ah, é, ele tem um chifre de minotauro, né? E carregando pra todo canto, pelo visto. É o Como é troféu que ele dele. conseguiu esse chifre mesmo? Matando o Minotauro, eu acho. Ele tava tentando Ele chegar no enfrentou o minotauro acampamento. na floresta, não foi? Sim, antes de entrar aí. Ok. O conselheiro Luke se aproximou. Pera, Luke é um conselheiro? Eu pensei que era um aluno. Um dos campistas mais antigos, aí eles viram conselheiro. Não é aluno, né? Campista. É, Tá. Ele também tinha aparência familiar de Hermes. Estava desfigurada pela cicatriz na face direita, mas o sorriso estava intacto. Ô, louco, o nego tem duas faces. É, o cara é Quem um vai duas falar? caras mesmo. É, ele é um duas caras. Quem faz a mesmo. voz do. Quem faz a voz do Luke? Ah, mas eu acho, né? Vai, Maílson. Ah, pera. É. Ah, tá chegando? Tá. Arranjei um saco de dormir pra você. Disse ele.
Eu não tenho isso, não. E aqui, botei pra você alguns artigos de toalete da loja do acampamento. O povo roubando da Americanos. O que é um artigo de Sim. toalete? Deve ser papel Coisas de higiênico. banheiro, tipo escova de dente, essas coisas. Ah, pode crer, escova de dente, né? Esqueci do que usava É. no toalete. Tá. Não deu pra saber se ele tava brincando quanto àquela parte de furtar. Eu disse, obrigado. Sem problemas. Luke Luke sentou-se ao meu lado, descansando as costas contra a parede. Vivendo um dia difícil? Meu lugar não é aqui, disse eu. Nem mesmo acredito em deuses, É. disse ele. Que merda esse negócio. Ah, foi assim que todos nós começamos. E depois que você começa a. Pera, como é que é? E depois que você Essa começa a acreditar nisso, não fica nem um pouco mais fácil. A amargura em sua voz me surpreendeu, porque Luke parecia ser o tipo de cara despreocupado. Parecia ser capaz de lidar com qualquer coisa. Então seu pai é Hermes? Perguntei. Ele puxou um canivete de mola do bolso de trás, e por um segundo eu pensei que fosse me destripar. Mas ele apenas Caraca. raspou o barro da sola da sandália. É, Hermes. O mensageiro com asas nos pés. É ele. Caraca, velho. Essa é a visão do Hermes que o povo tem. É ele. Mensageiros, medicina, viajantes, mercadores, ladrões. Qualquer um que use as estradas. É por isso que. É por isso que você está aqui, desfrutando da hospitalidade do Chalé 11. Hermes não é exigente com relação a quem apadrinha. Ah, peraí. Mensageiros, viajantes, mercadores e ladrões, eu entendi, mas medicina? É, eu acho que é porque antigamente os médicos se deslocavam, né, para atender várias pessoas. E eu achei que ele Pelas era o deus estradas. das artes no geral. Ah? É, pelo visto Não, eu não. entendi Parece que assim. ele é só o deus das estradas. E Ascleto é o É. quê? Se ele é o deus da medicina. Deixa eu ver. Não sei, quebra-cabeça tá muito Não complicado. é isso, ele só aceita, né? Deus do comércio, da diplomacia, da riqueza, entre outros. Hermes? Entre outros. Deixa eu clicar aqui. Entre outros. Calma aí. Pera, esse é qual? Hermes, né? É. Ok. Ah, então tem nada a ver com o que ele tá falando aí. Quer dizer, mais ou menos. Era um mensageiro do mundo limpo e levava as almas dos mortos para o submundo. Cadê? Ô, louco. Enfim, vamos continuar lendo aí. Depois a gente dá uma. Vai lá. A parte da pesquisa fica pra nunca. É. Entendi que Luke não queria me chamar de João Ninguém. Apenas tinha muita coisa na cabeça. Você já encontrou seu pai? Perguntei. Uma vez. Esperei, pensando que. Voz de depressivo que Mailson faz, cara. Eu também, né? Ah, mas a cena tá meio coisada mesmo. A interpretação de Mailson valendo milhões, a minha que centavos. Aí daqui a pouco eu vou começar a rir no meio da frase de novo. Vai, Douglas. Esperei, pensando que se ele quisesse me contar, contaria. Aparentemente não. Imaginei se a história tinha alguma coisa a ver com como ele conseguira aquela cicatriz. Luke ergueu os olhos e conseguiu sorrir. Tá tudo bem. Eu dei uma risada pra ver se eu encarnar, velho. Mas eu acabei rindo demais. Oxi, Que? E agora ele tá feliz e fez. não foi nada. Não, ele sorriu, não- ele não gargalhou. É. Não se preocupe com isso, Percy. A maioria dos campistas aqui é boa gente. Afinal, somos uma grande família, certo? Cuidamos um do outro. Ele parecia entender o quanto me sentia perdido e estava grato por isso. Porque um cara mais velho como ele, mesmo sendo um conselheiro, devia estar evitando um secundarista chato como eu. Mas Luke. Mas sim. Mas Luke me dera as boas-vindas ao chalé. Até mesmo furtaram alguns artigos do toalete. O que era a coisa mais simpática que alguém fizera por mim o dia inteiro. Beleza, A cara. Beth ficou Beleza. com um tempão explicando Beleza. as coisas. Né? Valeu. A menina Valeu, literalmente patrão. se Muito obrigado. molhou Fazer o quê, todinha em água de privada e continuou com ele. Aí ele, a coisa mais Incrível. legal foi o cara que roubou o banheiro.
Muito obrigada pela consideração, Percy Jackson. Fazer o quê, né? Perdeu. Bravo. Decidi fazer minha última grande pergunta, aquela que vinha me incomodando a tarde toda. Clarice de Ares debochou sobre eu ser um dos três grandes. Depois, Parece que ela tá falando do signo. é mesmo, né? Clarice de Ares. Sim. É. Depois, a Annabeth, ela falou duas vezes que eu poderia ser o cara. Disse que devo falar com o oráculo. O que quer dizer isso tudo? Loki fechou o canivete. Eu odeio profecias. O que quer dizer? Seu rosto deu uma estremecida em volta da cicatriz. Droga, um texto grande. Finalmente. Não, finalmente o quê? Tá tão legal falando 3, 4 palavras. Tava não. Digamos apenas que eu compliquei as coisas para todos os outros. Nos últimos 2 anos, desde quando eu me dei mal em minha viagem ao jardim de Hespérides, Quiron não autorizou mais nenhuma missão. Quiron! Nada trocado, não, cara. Quiron. Nem tem trema, cara. Mas nada tem trema hoje em dia, a gente tem que chutar. Quiron não autorizou mais nenhuma missão. Annabeth tá morrendo de vontade de sair pro mundo. Ela importunou tanto o Quiron que ele finalmente disse que já conhecia o seu destino. Receberam uma profecia do oráculo. Não quis contar tudo a ela, mas ele disse... Não. Mas disse que Annabeth ainda não estava destinada a sair em uma missão. Tinha que esperar até alguém especial vir pro acampamento. Alguém especial? É, você. Eu não sei se ela tá lendo ou não, aqui tá parado. Ok. Eu tava ajeitando a página, calma, gente. Eu não sabia se era um Garoto. delay que tava muito grande aqui. Não, eu tava arrumando. Vai lá. Não se preocupe com isso, garoto. Desse look. Annabeth quer pensar que todo campista novo que chega aqui é o presságio que ela está esperando. Agora vamos. É hora do jantar. No momento em que ele disse isso, uma trombeta soou à distância. De algum modo eu sabia que era feita uma concha de caramujo, apesar de nunca ter ouvido uma antes. Isso é tão Oxe. relevante assim. Pelo visto, Luke gritou. 11. Reunir. O chalé inteiro, cerca de 20 de nós, formou uma fila no pátio. Eu acho que eu acordei alguém aqui em casa. caramba. Enfileiramo-nos por ordem de antiguidade. Portanto, é claro, eu era o último. Vieram campistas também de outros chalés, com exceção dos 3 vazios no fim e do chalé 8, que parecia normal durante o dia, mas agora começava a ter um brilho prateado à medida que o sol se punha. Mas eu não sei qual é o 8 nem qual é os 3. Ok. Verdade. Marchamos colina acima até o pavilhão do refeitório. Sátiros vieram da campina e se juntaram a nós. Náiades emergiram do lago de canoagem. Algumas outras meninas saíram dos bosques. E quando eu digo dos bosques, eu quero dizer dos bosques mesmo. Hã? Pera, quê? Ué, Como assim? ia ser o quê? Vi uma menina de 9 ou 10 anos fundir-se da lateral de um bordo e vi salto de Ah, meninas. tá. Ah, caramba, nossa. Ela veio do bosque. Quando eu quero dizer do bosque, é do bosque. É, Ao todo, havia talvez uma centena de campistas. Ó, não é no plural, não. É uma centena de campistas. é plural. Oh, meu Deus. Algumas dúzias de sátiros e uma dúzia de ninfos e náiades variadas. No pavilhão, faixas ardiam em volta das colunas de mármore. Um fogo central queimava em um braseiro de bronze, no tamanho de uma banheira. Cada chalé tinha sua própria mesa, coberta com uma toalha branca com detalhes roxos. 4 mesas estavam vazias, mas a do chalé 11 era super lotada. Tive de me espremer na ponta de um banco com metade do traseiro de fora. Caramba, tadinho. Vi Grover sentado à mesa 12 e um par de Droga. meninos loiros gordos. Hã? Ele vai ter que começar Droga, a o falar. Grover apareceu. Ah, ele vai falar de novo. Acho que não.
E um par de meninos loiros gorduchos bem parecidos com o Senhor D. Kiron. Não, pera, Senhor D. Kiron ficou em pé ao lado, pois a mesa de piquenique era muito pequena para um centauro. Annabeth sentou-se à mesa 6 com um Droga. bando de crianças atléticas de aparência séria, todas com olhos cinzentos e cabelo loiro da cor do mel. Clarice sentou-se atrás de mim, à mesa de Ares. Parecia recuperada do banho, pois estava rindo de arrotando ao lado das amigas. Ah, não, rindo e arrotando. É. Finalmente, Kiron bateu o casco contra o piso de mármore do pavilhão e todos se calaram. Ele ergueu um copo. Ah, eu não, eu Uhum. falo a voz dele, eu esqueci. Caramba. Aos deuses. Todos ergueram os copos. Ou agora tem que ser Aos os quatro deuses. simultâneos. Ah, vai. Ai, todo mundo agora. 1, 2, 2, 3 3 e. Aos Aos deuses. deuses. É, sincronia de centavos. mas a gente tentou, é o que vale. Ai, É ai. verdade. Eu achei que todo mundo ia reparar isso logo de cara, eu só fui lendo direto. Ninfas do bosque avançaram com bandejas de comida. Uvas, maçãs, morangos, queijo, pão fresco e sim, churrasco. Meu copo Ali. estava vazio, mas Bom Luke demais. disse. Fale com ele. Ué. Qualquer coisa que queira. Que queira não. Pera, era pra ser que queira, não? Que queira. Tá certo. Qualquer coisa que queira. Que queria. Aí tá escrito queria. Nossa. Qualquer coisa que queria. Fale com ele. Qualquer coisa que queria. Não alcoólica, é claro. Sherry Deve. Coke. Né? Falei. Ah, é eu também. O É copo você, se é encheu de sempre líquido você. espumante cor de caramelo. Então tive uma ideia. Sherry Coke azul. Refrigerante Ah, não? assumiu um tom berrante de cobalto. Tomei um gole cauteloso. Perfeito. Ah, era pra falar com o copo. Caraca. É com o copo. Eu demorei um pouquinho pra entender também. Ah, tomei um gole cauteloso. Perfeito. Fiz um brinde à minha mãe. Ela não se foi, disse a mim mesmo. De qualquer modo, não para sempre. Ela está no mundo inferior. E se ele é um lugar real, então algum dia, Vai, Percy. disse Luke, me passando uma travessa de peito defumado. Enchi meu prato e estava prestes a dar uma grande garfada quando notei que todos se levantavam, levando os pratos para o fogo no centro do pavilhão. Imaginei se estavam indo buscar sobremesa ou coisa assim, Venha. disse meu Luke. Quando cheguei mais perto, vi que todos estavam pegando algo do prato e jogando dentro do fogo. O morango mais maduro, a fatia mais sucante de carne, o pão mais quente e mais amanteigado. Luke murmurou ao meu ouvido. Oferendas queimadas para os deuses. Eles gostam do cheiro. Fala sério. Nossa. Ua- Até eu fiquei indignada. O pior é que se fizer não muda nada, mas se não fizer eu tenho certeza que ele vai lá reclamar. É, certeza. Ah, meu filho aqui que eu abandonei não tá jogando comida no fogo. A melhor comida. Ah, não tá jogando É, a a melhor, melhor. tá jogando a mais ou menos. Tem um analista. Sommelier de fumaça, velho. O olhar dele me advertiu a não debochar daquilo, mas não pude deixar de me perguntar por que um ser imortal todo-poderoso gostaria do cheiro de comida queimada. Luke aproximou-se Pois é, né? Luke aproximou-se do fogo, inclinou a cabeça e atirou um cacho de uvas gordas e vermelhas. Ué, que foi isso? Ué, eu não sei. Acho que foi algum Não foi salão. aqui, não. Foi aqui. Hermes. Não foi aqui. Eu era o próximo. Eu gostaria de saber de qual deus eu devo dizer. Ah. Eu gostaria de saber o nome de qual deus eu deveria dizer. Acabei fazendo um pedido silencioso. Quem quer que seja, conte-me, por favor. Empurrei uma grande fatia de peito para as chamas. Quando inalei um pouco da fumaça, não engasguei. Não parecia nem um Oxe. pouco cheiro de comida queimada. Cheirava chocolate quente e brownies recém-assados, hambúrgueres grelhados e flores silvestres. Uma centena de outras coisas que não deviam combinar, mas combinavam. Ah, eu já ia dizer, nossa, deve ser horrível. Hum. Dava até pra acreditar que os deuses podiam viver daquela fumaça.
Depois que todos voltaram aos lugares e terminaram de comer, Kiron bateu novamente o casco para chamar nossa atenção. O Sr. D levantou-se com um enorme suspiro. Quem faz a voz dele? Ah, agora Agora vai vai ser a Antônia. Ah, vai, Antônio. Ai, Eu nem sei quem é Sr. D. eu também não sei não. É Dionísio. Dionísio. Ah, tá. Ah, Faz voz de bebum pra ele, porque ele é. É, Ah, verdade. deixa eu ver. Como é que faz hoje, Bebum? é Não só sei. imitar. Bem Quem ali, bebe mas aqui é caralho. tu? É só Ele tá imitar. aí contra a vontade dele. Tá. Faz uma voz emburrada. Emburrada? É. Não deixa de ser. Ai, o povo daqui perto. Vamos deixar maluco. Não quero ler, não sei ler mais não. Ué, mano, eu achei que ela Oxi. tinha começado. Tudo bem? A gente meia hora lendo aqui. Ela, quando vai começar a ler a primeira linha. Nossa, não quero mais não. Quer Quer mais mais não. não. Vai logo, mulher. Ô, mulher, não dá pra mim fazer entonações aqui não. Ah, então faz sem entonações É, mesmo. vai ser Vai ter entonação. que É. ser... Só lê, Ah, filha. eu queria fazer entonação, mas não dá. Ah, então faz. Faz. Ah, Então não faz. Ninguém vai lhe julgar. Se vocês não estão julgando eu, né? Que dirá Eu Antônia. suponho que devo dizer olá a todos vocês, moleques. Bem, olá. Nosso diretor de atividades, Kiron, diz que a próxima captura da bandeira será na sexta-feira. Atualmente, o Chalé 5 detém os lauréis? Lauréis? Não sei. Eu leria como Laurel, né? Mas tá escrito Laurel. Eu não É sei se laurel, tá que é de errado. laurel. Que é de laurel, né? Aquela Não é coroa do- de planta. Eu sei. Sei não. É Laurel o nome daquilo? É. Ok. Um monte de aplausos disformes se ergueu da mesa de Ares. Pera, quê? Um monte de aplausos aplausos. disformes se ergueu? Como assim? Difícil ter forma, né? Ok. Só aplausos. Deve ser de descoordenados. É, tipo, sem sincronia nenhuma. É, Só barulho assim, desincronizados. aleatório. Já tá todo mundo bêbado. Ah, E era criança, né? trilha sonora. Vamos lá. Pessoalmente, Continuou o Sr. D. não me importa nem um pouco, mas congratulações. Também devo lhes dizer que temos um novo campista hoje. Peter Johnson. Pera, quê? Peter Johnson. Ele tá bêbado, gente. Ah, é verdade, né? É mesmo. Kiron murmurou alguma coisa. Ah, esse Jackson. Corrigiu o Sr. D. Está certo. Viva e tudo mais. Agora vão correndo para sua fogueira boba. Andem. Todos aplaudiram. Incrível. Aplaudiram e dessa vez não foi nem disforme. É, sabe se é normal. Dirigimos-nos para o anfiteatro, onde o chalé de Apolo liderou a cantoria. Não podia ser sempre assim, né? Chalé de não sei quem, mas não. Chalé 8. É, Tem um mistério, né? Qual que é o 8? é pra dizer? O pior é que. Não. Tá. É mais engraçado se não ver. Ok. Onde o chalé de Apolo liderou a cantoria. Cantamos canções de acampamento sobre os deuses, comemos besteira e nos divertimos. E o engraçado foi que não senti ninguém mais olhando para mim. Era como estar em casa. Mais à noite, quando as fagulhas da fogueira se enroscavam em um céu estrelado, a trombeta de caramujo soou de novo. E todos nós formamos filas para voltar aos nossos chalés. Não me dei conta de como estava exausto até desmoronar em meu saco de dormir emprestado. Meus dedos se fecharam em volta do chifre de Minotauro. Pensei em minha mãe, mas tive bons pensamentos. O sorriso dela, as histórias que lia para mim antes de dormir quando era pequeno, o jeito como me dizia para não deixar os percevejos morderem. Quando fechei os olhos, adormeci instantaneamente. Assim foi meu primeiro dia no acampamento meio sangue. Queria ter sabido antes que em tão pouco tempo passaria a gostar do meu novo lar. Depois de Olha, 2 capítulo anos. oito. Aê! Sim. Aê! Que hora é, hein? É, São 10 jogo horas. da bandeira. Tá, eu acho que eu posso ficar mais um capítulo.
Aê! Nossa, Vou ter que quem editar será depois o capturou a título bandeira, pra hein? 8. Nós. Ah, Quem será que vai Dragon Ball, vencer, né? copia Dragon Ball, tá ligado? Tá. vai lá, narrador. Capítulo 8. Nós capturamos uma bandeira. Em poucos dias me acomodei em uma rotina que parecia quase normal, se descontarmos o fato de que eu tinha aulas com sátiros, ninfas e um centauro. Todas as manhãs estudava grego antigo com Annabeth e conversávamos sobre deuses e deusas no presente, o que era um pouco estranho. Descobri que Annabeth estava certa a respeito de minha dislexia. O grego antigo não era tão difícil de ler. Pelo menos, não mais difícil que o inglês. Depois de algumas manhãs, eu já conseguia ler sem muita dor de cabeça algumas linhas de Homero, tropeçando aqui e ali. No resto do dia, eu alternava atividades ao ar livre, procurando alguma coisa que eu fosse bom. Kiron tentou me ensinar arco e flecha, mas descobrimos bem depressa que eu não dava para aquilo. Ele não reclamou nem mesmo quando teve de arrancar de sua cauda uma flecha perdida. Pera, quê? Caraca. Como é que ele errou tanto assim? Não ficar atrás do arqueiro quando tá ensinando. Eu acho que sim. Ou do lado, no máximo, né? A flecha perdida deu a volta no mundo e bateu no rabo dele. No rabo de cavalo dele. Ou então ele atirou pra cima por algum Não motivo. não bateu na bunda dele, bateu no rabo dele. É verdade, Ah? né? É na cauda. Não é tipo na bunda, na perna. Não, é na cauda mesmo. De alguma forma ele acertou a cauda. Minúscula. Meu Deus do céu. Corrida? Eu também não era bom. As instrutoras, as ninfas do bosque, me faziam comer poeira. Disseram aí pra não me preocupar com isso. Tiveram séculos de práticas fugindo dos deuses apaixonados. Mas ainda assim era meio humilhante ser mais lento que uma árvore. Ah, E as lutas? Esqueça. Toda vez que ia para a esteira, Clarice acabava comigo. Pera, é eu? Eu. não, eu acho que é É a Clarice. Clarice. Não, é a Clarice, mas Não, meio que é eu falando o que ela fala. Porque tem aspas. Não é Então aspas, não. imitam a voz. Mas é Então faz, imita a tipo, voz a dela. voz dela, então. Tá. Tenta A imitar a Antônia voz faz a dela. voz dela? Eu não sei como é a voz dela, então. Ah, eu imagino a voz mais séria, assim, mais Ah, grave, sei sério? lá. Ok. E vem mais por aí, seu mané. Murmurava ao meu ouvido. Perfeito. Sim, ficou bravo. É, aqui. Eu mandaria um. Tá lá. E vem mais por aí, seu mané. Que isso? É porque tá com raiva, né? Ela no meu ouvido. A única coisa que eu era mesmo excelente era canoagem. Nossa! Quem será que é Uau! o pai dele, hein? Nossa! Nunca saberei. Menino E mistério. essa não era o tipo de habilidade de herói que as pessoas esperavam do cara que venceu o Minotauro. Sabia que os campistas mais velhos e os conselheiros me observavam, tentando concluir quem era meu pai. Mas não estava sendo fácil pra eles. Bem, Bravo! a única coisa que o cara Ai, presta é meu na água e ele literalmente explodiu o vaso. E todo mundo, Não, não mas sei. quem ele é filho, cara, nunca. Você sabe algum Deus que mexe com água, bicho? Não sei. Tem não só conheço nenhum. 12 pra escolher. 12. E só tem um que mexe com água, né? Pois é. Eu não era tão forte quanto os garotos de Ares, nem tão bom em arco e flecha quanto os garotos de Apolo. Não tinha perícia de Hefesto com metais, ou os deuses me livrem, o jeito de Dionísio com as vinhas. Ainda bem, nego não quer ser o deus É, do... né? Por eliminação ele acha também, nesse caso. É, também dá Então. pra achar. Luke me disse que eu podia ser filho de Hermes, uma espécie de pau pra toda a obra, mestre nada. Mas eu tinha a aí. sensação... Ah, tá melhor que eu já. Eu nego é pau pra Mestre toda a obra. nada. Mestre nada, eu falei. Eu não mestro nada e não sou pau pra obra nenhuma. E aí? Vá. Mas eu tinha a sensação de que ele só estava tentando me fazer sentir melhor. Na verdade, também não sabia o que fazer comigo. Nossa, será que esse é o monólogo? É hoje? O capítulo É, você oito, quis olha, continuar só eu a ler, ele falando. disse, peraí. Capítulo 8 é só o monólogo, ok. É hoje. É Vou- verdade. Tá.
O despeito disso tudo, eu gostava. Pera, a despeito? O que é despeito? Tipo, apesar de tudo isso, um negócio Ah, assim. a despeito disso tudo, eu gostava do acampamento. Eu me acostumei com a neblina matinal sobre a praia. Praia! Tem uma É praia! uma praia? Não é um É lago? uma Agora é praia? uma praia? Eu achei que era um lago. Com o cheiro dos campos de morango à tarde e até com os ruídos esquisitos dos monstros nos bosques à noite. Eu jantava com o chalé 11, empurrava parte da minha refeição pro fogo e tentava sentir alguma conexão com meu verdadeiro pai. Não via nada. Apenas aquela sensação morna que eu sempre tive, a lembrança do seu sorriso. Tentei não pensar demais em minha mãe, mas ficava matutando. Se deuses e monstros eram reais, se todas aquelas coisas mágicas eram possíveis, certamente haveria algum jeito de salvá-la, de trazê-la de volta. Comecei a entender o ressentimento de Luke e como ele parecia magoado com o pai, Ernest. Certo, talvez os deuses tivessem tarefas importantes a fazer, mas não poderiam fazer a visita de vez em quando, trovejar ou alguma coisa? Eu nisso podia fazer Coca Diet e aparecer do nada. Por que meu pai, quem quer que fosse, não podia aparecer um telefone? Ah, não podia fazer Eles não aparecer um podem mexer com telefone. tecnologia. Eles não podem mexer com tecnologia, mas tudo bem. É, tá ligado? Ele quer ser filho do deus do telefone. Vai lá, monólogo. Ai, ai. Bebe água primeiro. Tá, velho. Quinta-feira à tarde. 3 dias depois de chegar ao acampamento Meio Sangue, tive minha primeira aula de esgrima. Todos do Chalé 11 se reuniram na grande arena circular, onde Luke seria nosso instrutor. Começamos Droga. com estoque. Hã? Ah! Ah, ele tá prevendo. Ele vai ter que ler 2 linhas, né? Nossa, que lástima. É, menino, coitado. Começamos com estocadas e cutiladas básicas, usando bonecos recheados de palha com armaduras gregas. Acho que foi bem. Pelo menos eu entendi o que devia fazer e meus reflexos eram bons. O problema era que eu não conseguia encontrar uma lâmina que se adaptasse às minhas mãos. Eram pesadas demais, leves demais ou compridas demais. Luke fez o melhor que pôde para me ajudar, mas concordou que nenhuma das lâminas de prática parecia funcionar para mim. Passamos adiante para duelo em duplas. Luke anunciou que seria meu parceiro, já que era a minha primeira vez. Ui. Ó, é Antônio, que é um NPC número 2. É um dos campistas. Cadê? Vai lá. Eu tava catando, porque tinha travado aqui. Ah, É que eu tava olhando também, não tinha visto não. Senão... Eu tô catando, calma. Cara, é a primeira É a linha. primeira tá linha. ali, Boa sorte. disse um dos campistas. Luke é o melhor espadachim dos últimos 300 anos. Talvez Acontece. ele pegue leve comigo, comentei. O campista riu, desdenhoso. Luke me mostrou as estocadas, paradas e defesas com escudo de um jeito fácil. Pera, esgrima com escudo? Do jeito Do jeito difícil. difícil. Pera, Difícil, que eu li fácil. fácil? Leu. Isso não é fácil. Ah, Não faz sentido, né? Você tá ensinando. É, mas não, tudo difícil mesmo. Professor bom esse aí. mas tem escudo em esgrima? Nesse tem, Não. eu acho. É, Acho que esgrima seria tipo luta com espada, basicamente. Ah, ok. Porque ele disse que a espada era pesada, né? verdade. É verdade, né? A espada de esgrima só é super comprida e fininha, bem leve. Ela é super comprida? Pra mim parece o tamanho normal de uma espada. Ela é meio comprida, Ah, É que a espada normalmente é mais curtinha, né? É um pouco mais curta. a cada golpe eu estava um pouco mais surrado e contundido, Tá, vamos lá. Mantenha a guarda alta, Percy. dizia ele, e então me atingia com força nas costelas usando a parte chata da lâmina. Não, não tanto assim. Plaft, Ataque. plaft, Agora, recue. plaft. Vai começar a tocar a música de Steven Universe quando a Pérola vai ensinar a. Qual o nome? A Connie a lutar com a espada. Aí tem toda uma musiquinha. Ah, eu lembro dessa. Mostra as dessa posição. também. A tal da montagem de treinamento. Passa a montagem de treinamento com a música aqui. Quando ele. Se não tiver, vou cancelar a série, hein? Tô logo dizendo. Ah, vixe.
Então já sabemos aí que vai ser cancelado. Quando ele pediu um tempo, eu estava empapado de suor. Todos correram para o isopor de bebidas. Luke despejou água gelada em cima da própria cabeça, o que me pareceu uma ótima ideia. Fiz a mesma coisa. Na, Se curou. na, Todos os males indo embora. na mesma hora me senti melhor. A força percorreu. Nossa, por que será? Que isso? Oxe, não comeu o fone do nada. Não, foi que eu fui mexer na esponjinha aqui aí, Ah, bugou. tá. Foi mal. A força percorreu novamente os meus braços. A espada não parecia mais tão difícil de manejar. Ok? Todo mundo em círculo. Ordenou Luke. Se Percy não se importar, vou fazer uma pequena demonstração. Incrível, pensei. Vamos todos assistir enquanto o Percy é triturado. Que delícia. Os garotos de Hermes se reuniram em volta. Estavam todos contendo o riso. Imaginei que já tinham passado. Ah! Agora que eu percebi que ele ficou renovado pela água. Eu Ué, demorei. Mano! Não, achei que ele já teve. Nossa, que refrescante. Aí eu entendi que era água. Mano. Douglas, se tivesse ali também não ia É, não perceber ia que era saber quem Poseidon, era não. o filho, não. Mulher. Era o pai. Não, não. Eu literalmente. Por isso que a gente. Mano, eu literalmente falei quem era essa no filme da Mulher Maravilha, quando ela trocou de roupa. Oi, ele é tipo a Jéssica. Ele é muito inteligente para algumas Sim. coisas. E pra. Ele Não. acertando o final de tudo, tá ligado? Mas vendo o personagem com roupa diferente, nossa, que. Mas não. Negozão porque ele trocou de roupa, eu não reconheço. A nossa Jéssica Baluti, que lindo. É. Vai lá. Tá. Eu já me perdi onde eu tava. Os garotos de Pera aí. Hermes se reuniram em volta. Estavam todos contando riso. Imaginei que já tinham passado por aquilo e mal podiam esperar para ver Luke me usar como saco de pancada. Ele disse a todos que ia mostrar uma técnica para desarmar o oponente, como girar a lâmina do inimigo com a parte chata da própria espada para que ele não tenha alternativa a não ser deixar a arma cair. Ah, ok. Isso é difícil. É você. Enfatizou. Já usaram contra mim. Não riam de Percy agora. A maioria dos espadachins precisa trabalhar anos para dominar essa técnica. Ele demonstrou o movimento para mim em câmera lenta. Como previsto, a espada pulou da minha mão. Caraca. Ah, Vai? tá, ok. Eita, Eu tava que vendo bom. ver se era mim mesmo. Agora, em tempo real. Disse ele depois que recuperei minha arma. Vamos fazer o movimento até que um de nós tenha sucesso. Pronto, Percy? Eu assenti e Luke veio pra cima de mim. De algum modo, eu o impedi de golpear o cabo da minha espada. Meus sentidos se aguçaram, vi seus ataques chegando. Eu rebati, dei um passo à frente e tentei minha própria estocada. Luke a revidou facilmente, mas não deu uma mudança em seu rosto. Seus olhos se estreitaram e ele começou a me pressionar com mais força. A espada estava pesando em minha mão, mas equilibrada. Eu sabia que era apenas uma questão de segundos antes que Luke me derrubasse. Então decidi. Que se dane. Tentei a manobra para desarmar. Ih, suspense, suspense. Eu acho que ele vai conseguir. O que vocês acham? Ele vai conseguir porque ele Ele é o protagonista. Ele Vai se lá. banhou. Se banhou na água, pode crer. Ah, Ele se verdade. banhou na água. Minha lâmina Ah. atingiu a base da de Luke e eu atirei, pondo todo o meu peso em um golpe para baixo. Plam! A espada de Luke retiniu contra as paredes. A ponta da minha lâmina estava a 2 centímetros de seu peito desprotegido. Os outros campistas ficaram em silêncio. Baixei a minha espada. Eu sinto muito. Tá escrito Por um momento, Luke ficou perplexo demais para falar. Sinto muito? Seu rosto marcado abriu-se num sorriso. Pelos deuses, Percy. Você sente muito? Mostre-me aquilo de novo. Eu não queria. Caramba. A rápida explosão de energia maníaca me abandonara completamente, mas Luke insistiu. Dessa vez não houve disputa. No momento em que nossos espadas entraram em contato, Luke atingiu o cabo da minha, que saiu deslizando pelo chão. Tá. Depois da longa pausa, alguém do público disse. Alguém Antônia, do público aí? Você. Alguém do Alguém do público. Ó o público. Sorte do principiante? Luke enxugou o suor da testa. Ele me avaliou com um interesse totalmente novo. Talvez. Disse. Mas. Ah, sim, só dizendo. Talvez.
Mas fico pensando o que você poderia fazer com uma espada equilibrada. Uia, Time skip, né? Não claro. pode faltar. Yes. Oh, Grover! E não para de falar. Como habla esse garoto? Ai, ai. Sexta-feira à tarde, eu estava sentado com Grover perto do lago, descansando de uma experiência quase fatal no muro de escalada. Grover subiu até o topo como um bode montanhês, mas a lava por pouco não me atingiu. Minha camisa ficou com buracos fumegantes. Os pelos dos meus antebraços ficaram chamuscados. Caramba, o menino Seguro, hein, tem. gente? Ele tem 12 anos já tem o braço peludo. Eu tenho 20 e meu braço é praticamente liso. Bichinho. Genética, galera. Vamos Oh, lá. meu Deus. Sentamos no pier, olhando as náiades que teciam cestos embaixo d'água. Até que reuni coragem para perguntar a Grover como tinha sido a conversa com o Sr. D. Seu rosto assumiu um tom doentio de amarelo. Ótima. Disse. Legal mesmo. Então sua carreira ainda está nos trilhos. Então sua carreira ainda está nos trilhos. Ele me lançou um olhar nervoso. Kiron contou a você que eu quero uma licença de buscador? Bem, não. Eu não tinha ideia do que era a licença de pesquisador. Ah, ainda bem que não foi Ué. essa que ele falou, né? Ainda bem que ele falou outra. Mas aquele não parecia ser o momento certo para perguntar. Ele só me disse que você tinha grandes planos, sabe? E que precisava de reconhecimento por completar uma tarefa. Então você conseguiu? Grover baixou os olhos para as náiades. Sério, né? Já ajeitou aí? Tá, foi. Ou tá com delay? Foi, agora foi. Ele tem um Ah. delayzinho, mas já foi. Uhum. O Sr. D suspendeu o julgamento. Disse que ainda não fracassei nem tive sucesso com você. Portanto, nossos destinos ainda estão ligados. Se você ganhar uma missão, eu for junto para protegê-lo e nós dois voltarmos vivos, talvez ele considere a tarefa concluída. Meu ânimo melhorou. Bem, isso não é mal, certo? Eu nem a pau! Não, Vai sim, vai sim. Vai! É muito bom. É. Ele poderia igualmente ter me transferido para o serviço de limpeza de estábulos. A chance de você ganhar. Não. Pera aí, eu tenho que me recuperar disso primeiro. Esqueci que ele bom. fazia isso. A Saudade. chance de você ganhar uma missão, e mesmo se ganhasse, porque haveria de querer que eu fosse junto. É claro que ia querer você junto. Grover continuou olhando melancolicamente para a água. Tecer cestas. Deve ser bom ter uma habilidade útil. Suspense de novo, né? É. Tentei convencê-lo de Desculpe. que. Tentei convencê-lo de que ele tinha uma porção de talentos, mas isso só fez parecer ainda mais infeliz. Conversamos sobre canoagem e esgrima por algum tempo. E então debatemos os prós e os contras dos diferentes deuses. Por fim, perguntei-lhe sobre os 4 chalés vazios. Não eram 3? Agora é 4. Caraca, já esvaziou mais um. Morreu tudo. O número 8, o prateado. Ah, pertence pera, a- eu. É tu. Ah, é. O número 8, o prateado, pertence a Artemis. Disse ele. Ela jurou ser virgem para sempre. Portanto, é claro, sem filhos. O chalé é honorário, entende? Se ela não tivesse um, ficaria zangada. Serve de nada, então. Sim, certo. Mas Serve os sim. outros 3, os que ficam no fim, são os 3 grandes? Ah, Grover ficou tenso. Estávamos chegando perto de um assunto delicado. Não. Um deles, o número 2, é Diera. Disse ele. É outra coisa honorária. Ela é uma deusa ela é a deusa do casamento. Portanto, é claro que não ia sair por aí tendo caso com mortais. Isso é serviço do marido dela. Quando falamos dos 3 grandes, queremos dizer os 3 irmãos poderosos, os filhos de Cronos.
Zeus, Poseidon e Hades. Certo, você sabe. Depois da grande batalha dos titãs, eles tomaram o mundo do pai e tiraram a sorte para decidir quem ficava com o quê. Zeus ficou com o céu, lembrei. Poseidon com o mar, Hades com o mundo inferior. Aham. Momento tenso. Ô, véi. Mas Hades não tem chalé aqui. Não. Também não tem um trono no Olimpo. Ele, bem, fica na dele, lá embaixo, no mundo inferior. Se tivesse um chalé aqui, Grover estremeceu. bem, isso não seria agradável. Vamos deixar assim. Mas Zeus e Poseidon, os dois tinham zilhões de filhos dos mitos. Por que os chalés deles estão vazios? Grover se... tá certo. Grover se balançou de um casco para o outro, pouco à vontade. Há cerca de 60 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, os três grandes combinaram que não iriam procriar mais nenhum herói. Os filhos deles eram poderosos demais, estavam interferindo muito no curso dos eventos humanos, causando muitas carnificinas. A Segunda Guerra Mundial, sabe, foi basicamente uma luta entre os filhos de Zeus e Poseidon. De um... Entre os filhos de Zeus e Poseidon de um lado e os filhos de Hades do outro. O lado vencedor, Zeus e Poseidon, obrigou Hades a fazer um juramento junto com eles. Nada de casos com mulheres mortais. Todos geraram sobre o rio Styx. Eita, que delícia. Trovão. Por isso que não estão considerando, né? Bum. Hã? É por isso que não estão considerando que ele é filho de Poseidon lá. Ah, É, faz verdade, faz sentido. agora faz sentido. Não mente, né? Considerar É, mas ele já é pau dormiu, né? quebrando. Casos de Porque eu não família. sabia disso. Vrum, vrum, Esse é o vrum. juramento mais sério que se pode fazer, disse eu. Grover assentiu. E os irmãos Putz, mantiveram a palavra. Uhum. Não, pera, é isso? Eles não mantiveram a palavra sem filhos? No caso sou eu. Ah, então é você. É, Eu só fiz. Uhum. Os irmãos mantiveram a palavra sem filhos? O rosto de Grover se anuviou. Há 17 anos, Zeus retornou aos maus hábitos. O incrível. cara não passou, nem passou o quê? 33 anos. Um deus imortal só aguentou 33 anos na promessa. 33. Ainda foi muito, considerando, né? Foi Que é muito. Zeus, né? É. Os caras não sossegam com a mulher só, velho. Não, pra quê? Pra quê? É mole. Havia uma estrela de TV com um penteado alto e armado, enfim, anos 80. Ele simplesmente não conseguiu evitar. Quando o bebê nasceu, uma menininha chamada Thalia, bem, É Thalia ou Thalia? eu chamei de Thalia. Eu leio Thalia. Itália. Então é Thalia, Eu chamada leio Thalia. Thalia. Bem, o rio Styx é sério no que diz respeito a promessas. Zeus se safou com facilidade porque é imortal, mas causou um destino Bravo. terrível para sua filha. Oxe. Mas não é justo, não foi culpa da menininha. Grover hesitou. Vai lá, Grover. Aqui não passou ainda não. Aqui Fez. passou Ô, agora. véi. Os filhos dos É, três você grandes tá- são mais poderosos do que os outros meios-sangues. Eles têm uma aura forte, um odor que atrai monstros. Quando Hades descobriu a respeito da criança, não ficou muito feliz com o fato de Zeus ter quebrado o juramento. Hades libertou os piores monstros do Tártaro para atormentar Thalia. Caramba. Eu tô rindo porque eu falei Thalia agora. Ué? Por que tá engraçado? Eu não sei. É contra-intuitivo pra mim. Um sátiro foi designado para ser guardião dela quando completou 12 anos. Mas não havia nada que eu pudesse. Não, não havia nada que pudesse fazer. Ele tentou escoltá-la pra cá com outros meio-sangue, com quem ela fizera amizade. Eles quase conseguiram. Chegaram até o topo da colina. Ele apontou para o outro lado do vale, para o pinheiro onde enfrentaram o Minotauro. As três benevolentes estavam atrás deles, com um bando de cães infernais. Estavam quase sendo alcaçados fantasia de Fala, velho. sátiro, que levasse os outros dois meio-sangues para um lugar seguro, enquanto ela tentava conter os monstros. Ela estava ferida e cansada,
e não desejava viver como um animal caçado. O sátiro não queria deixar, esse sátiro era eu, mas não conseguiu fazer uma mudar de ideia e tinha de proteger os outros. Assim, Thalia defendeu-se no final sozinha, no topo daquela colina. Quando ela morreu, Zeus se apiedou dela. O cara Transformou-a esperou naquele ela pinheiro. morrer. A menina sofrendo a vida inteira com um capiroto atrás dela. Ele esperou morrer pra ter alguma piedade. Não, morreu agora. Nossa, coitada, né? Olha, vem cá, minha filha. Transformou-a naquele pinheiro. Nossa, Nossa, uau, caramba, que piedade, hein? melhorou. Você vai ser uma árvore. Nossa, tô com pena de você, minha filha que morreu. Vire uma árvore. Tchau. Tipo isso. Meu trabalho aqui está Cara, feito. tecnicamente Vai-se ela embora. reviveu, então, porque a árvore é um ser vivo, né? Sei Você lá, deve tá cagada pesado. pelos outros e ser cagada por passarinho. Passar o o cachorro pra mijar no pé dela. É, Que destino bom. seu espírito. Aí me ajuda a Vai lá, proteger. patrão. Seu espírito me ajuda a proteger as fronteiras do vale. É por isso que a colina é chamada Colina Meio Sangue. Olhei para o pinheiro distante. E antes tinha Peraí, antes não tinha nome de nada, então a colina? Colina Não, genérica normal. número 2. Igual a colina daqui de casa que não tem. É incrível. Não tem colina ou não tem nome? Os dois. Os dois. Ah, ué. Mas tem uma depressão ali na frente que tem sim, mas não tem nome. Ah, tá. Ah, Dá nome pra tudo, é? Daí isso não foi tudo. A história me fez sentir oco e também culpado. Uma menina da minha idade se sacrificara para salvar os amigos. E os amigos ela nem conheceu. Que ela não chegou lá. os amigos que ela conheceu. Os que estavam indo junto com ela. Meia Ela hora, ia uma hora. conhecer, né? Eles não estavam todos andando junto Também. e ela mandou eles vir na frente? Foi, tinha uns amigos com pensei que ela. era Foi só só ele esses e o amigos aí. Sátiro. Pensa Não, ela, Sátira e mais dois, eu acho. É, ela, o Grove e mais dois. tamanho. Tá. Tá. Enfrentara todo um exército de monstros. Perto disso, minha vitória sobre o Minotauro não parecia grande coisa. Perguntei a mim mesmo se agindo diferente poderia ter salvado minha mãe. Grover? Hã? O que foi? Não, Maílson morrendo aí pra chamar sua atenção. Ah, Acho que ele achou que eu não, ia ver. não, eu tava bocejando. Ah, tá. Ah, tá. Grover, os heróis realmente partiram em missões para o mundo inferior? Algumas vezes. Disse ele. Orfeu, Hércules, Houdini. O Dini não é o mágico? É ele mesmo. Oi, como assim? Quem não seria? Véi. Tá bom, Lógico, né? Agora a gente sabe por quê, né? Ele era tão incrível. Faz sentido. Faz E sentido. chegaram a trazer alguém de volta da morte? Não, nunca. Orfeu chegou perto. Pense, você não tá pensando mesmo em. Não, menti. Não. Estava só imaginando. Então, um sátiro é sempre designado para guardar um semideus? Grover me estudou cauteloso. Eu não tinha convencido de que desistira da ideia do mundo inferior. Nem sempre. Vamos disfarçar. É isso? Vamos disfarçar do. Pera. É isso. Vamos disfarçar por uma porção de escolas. Tentamos farejas, os meios-sangues que tem Parejas. grandes heróis. Se encontrarmos um com aura muito forte, como uma criança dos três grandes, alertamos Kiron. Ele tenta ficar de olho neles, já que podem causar problemas realmente enormes. Vou nem comentar isso aqui. Deixa eu. Não, boy. Chama o Kiron. Se sentir cheiro muito forte de um dos três grandes, aí se. Beleza. Não, a parte massa é que chama ele, que é pra ele olhar. Que é pra ele não fazer nada, é só olhar. É só observar, Só assim, fica de né? olho. Realmente. Cara, Esse só aqui no olho. realmente tem uma aura grande, hein? É. É. Eu confio. Aí pode aprontar, não vou fazer nada. E você me encontrou. Kiron disse que você achava que eu poderia ser algo especial.
Grover soou como se eu acabasse de atraí-lo para uma armadilha. Caiu. Não. Ora, escute, pense assim. Se você fosse, você sabe, jamais lhe permitiria uma missão. E eu jamais teria minha licença. Você provavelmente é filho de Hermes, ou talvez até de um dos deuses menores, como Nêmesis, a deus da vingança, né? Não se preocupe, tá? Percebi que ele estava tentando tranquilizar mais a si mesmo do que a mim. Aí, eu falei, ó, o trema. O O quê? trema. Tranquilizar. Os caras botou trema. Ah, é mesmo? Nossa. Naquela noite, após o jantar, havia muito mais agitação que de costume. Finalmente, era a hora da captura à bandeira. Ah, é verdade, esse é o tema do capítulo. É, na Finalmente. sexta. E ele falou, acho que ele começou dizendo que era sexta. Caramba, e sátiros não participam, né? Ainda bem. É. Mas tem o Luke, meu Ah, querido. que Tem a bom. Anabete, né, minha querida? Droga. Eu vou fingir que eu não vou falar 90%. Quando os pratos foram levados embora, a trombeta de caramujo soou e todos nós postamos junto e todos nós postamos. Não, todos nos postamos junto às nossas mesas. Aê. Ah, ok. Aprendi a ler. Os campistas gritaram e aplaudiram quando Anabete e dois de seus irmãos entraram correndo no pavilhão, carregando um estandarte de seda. Tinha cerca de 3 metros de comprimento, reluzindo em cinza, com a pintura de uma coruja em cima de uma oliveira. Do lado oposto do pavilhão, Clarice e as amigas entraram correndo com outro estandarte, de tamanho idêntico, mas vermelho brilhante, com a pintura de uma lança sanguinolenta e uma cabeça de javali. Virei-me para Luke e gritei por cima do barulho. Aquelas são as bandeiras! Sim! Ares e Atena sempre lideram as equipes! Nem sempre, Disse ele. mas frequentemente. Então se o outro já é capturado, o que vocês fazem? Pinta de novo a bandeira? Ele sorriu ironicamente. Você vai. Ah, é verdade. Pode falar. Ele sorriu ironicamente. Você vai ver. Primeiro temos que conseguir uma. De que lado nós estamos? Ele me deu uma olhada astuta, como se soubesse algo que eu não sabia. A cicatriz em seu rosto fazia parecer quase mal à luz das tochas. Fizemos uma aliança temporária com Atena. Essa Meu Deus. noite. Teremos a bandeira de Ares. E você vai ajudar. Eita, fiquei feliz vendo todo esse texto e nenhum travessão. Ok. Ufa. Tem fala no final. As equipes foram anunciadas. Atena tinha feito uma aliança com Olha quem é que vai Apolo, falar o final. Anne. Eu. Apolo e Hermes, os dois chalés maiores. Aparentemente haviam trocado privilégios. Área de chuveiro, escala de deveres, as melhores posições das atividades, a fim de ganhar apoio. Ares tinha se aliado a todos os outros, Dionísio, Deméter, Afrodite e Hefesto. Pelo que eu tinha visto, os campistas, eu ia ler capitalistas. Os campistas de Dionísio eram, na verdade, bons atletas, mas havia apenas dois deles. Os de Deméter tinham ligeira vantagem em habilidades na natureza e atividades ao ar livre, mas não eram muito agressivos. Como os filhos e filhas de Afrodite, eu não estava muito preocupado. Como assim? Ah, não, é Afrodite, confundi. Confundi com Atena. Mano, tá Caraca. parecido, tudo tem A e tem E também. Aí é. Tem as vogais, né? Tem A Nossa. e E, já é parecido. Eles, na maioria das vezes, esperavam sentados todas as atividades acabarem e iam conferir seus reflexos no lago. Incrível. Interessante. Penteavam os cabelos e fofocavam. Uau, hein? Os de Hefesto não Incrível. eram bonitos. Até tem que mandar aquele emoji de novo. Ah, Não. os de Hefesto não eram bonitos. E havia apenas 4 deles. Mas eram grandes e corpulentos de tanto trabalhar na oficina de metais o dia inteiro.
Podiam ser um problema. Com isso, é claro, restava o chalé de Ares, uma dúzia dos maiores, mais feios e mais perversos garotos e garotas de Long Island, ou de qualquer outro lugar no planeta, que irão bater o casco no mármore, Lá vai eu. Heróis, anunciou. vocês conhecem as regras. O riacho é o limite. A floresta inteira está valendo. Todos os itens mágicos são permitidos. A bandeira deve ser ostentada de modo destacado e não deve ter. Deve ter o quê? Não deve ter mais de 2 guardas. Os prisioneiros podem ser desarmados, mas não podem ser amarrados ou amordaçados. Não é permitido matar nem aleijar. Servirei de juiz e médico do campo de batalha. Armem-se! Ele estendeu as mãos e as mesas subitamente se cobriram de equipamentos. Capacetes, espadas de bronze, lanças, escudos de couro de boi recobertos de metal. Pera, o escudo é de couro e é recoberto de metal? Não era pra ser o contrário, não? Nem sempre. Peraí. Vai ver. Ué, E como é que tu vai fazer um escudo de couro, cara? O escudo tem que ser de metal, que a base é o metal. Mas tinha armadura de couro antigamente. Mas é couro recoberto de metal? Acho que é Deve metal ter só uma nas, liga só de nas metal. bordas, tá ligado? Pra dar o Pode acabamento ser. final. Pode ser. assim foi assim? Uau! Falei. Temos mesmo que usar isso? Luca olhou pra mim como se eu tivesse louco. Ah, vamos lá, né? A não ser que você queira ser espetado pelos seus amigos do chalé. Aqui. Kiron achou que estes devem lhe servir. Vocês ficaram na patrulha da fronteira. Meu escudo era do tamanho de uma tabela de basquete da NBA. Com... Mexe. Oh, pior que é grande aquele negócio. Pera, é Pois a é. tabela? É. Ok, a tabela é grande, ok. É grandão. Com um grande caduceu no meio. Pesava cerca de 1 milhão de quilos. Eu poderia muito bem usá-lo como uma prancha de snowboard, mas tinha esperanças que ninguém tivesse expectativas reais de que eu corresse com aquilo. Meu capacete, como todos os capacetes do lado de Atena, tinha um penacho de crina azul no topo. Ares e seus aliados tinham penachos vermelhos. Annabeth gritou. Ah, não. Uhul, é agora! Vai ter que gritar. Equipe azul, para a frente! Eita. Aplaudimos e agitamos nossas espadas. Pera, como é? Tá. E seguimos para baixo pelo caminho para os bosques do sul. A equipe. Eu tenho certeza que estourou o áudio Não, pior que não. Mó bonito. no OBS, tenho certeza. Aí talvez. É. Eu percebi depois que eu falei alto. A equipe vermelha gritou, nos provocando enquanto seguia em direção ao norte. Consegui alcançar a Annabeth sem tropeçar em meu próprio equipamento. Ei! Ela continuou marchando. Então, qual o plano? Perguntei. Tem alguns itens mágicos para me emprestar? A mão dela se desviou para o bolso, como se estivesse com medo de que eu roubasse alguma coisa. Só digo. Só- É, tô. Sou eu, não? Eu acho que é. Eu acho, né? Faz sentido. Faria sentido. Só digo pra ter cuidado com a lança de Clarice. Você não vai querer que aquela coisa toque em você. Fora isso, não se preocupe, vamos tomar a bandeira de Ares. Luke determinou sua tarefa? Patrulha de fronteira. Seja lá o que foi isso. É fácil. Fique junto ao riacho, mantenha os vermelhos longe. Deixa o resto comigo. Atena sempre tem um plano. Ela seguiu adiante, me deixando na poeira. Certo, murmurei. Fico contente por me querer na sua equipe. Era uma noite quente e úmida e grudenta. Grudenta? Que delícia. Os bosques estavam escuros, com vagalumes aparecendo e sumindo. Annabeth me designou para um pequeno regato que rumorejava por cima de algumas pedras. Depois, ela e o restante da equipe se espalharam entre as árvores. Ali sozinho, com meu grande capacete de penacho azul e meu enorme escudo, me senti um idiota. A espada de bronze, como todas as espadas que eu experimentara até então, parecia mal equilibrada. O cabo de couro pesava em minha mão como uma bola de boliche. Não havia como alguém me atacar de verdade, né? Quer dizer, o Olimpo tinha de ter responsabilidade, certo? Uhum. Longe, a trombeta de caramujo soou.
Houve brados e gritos nos bosques, metais chocando-se, gente lutando. Um aliado de Apolo de penacho azul passou por mim correndo como um cervo, pulou o regato e desapareceu em território inimigo. Essa é boa, pensei. Vou ficar de fora da diversão, como sempre. Então ouvi um som que me deu um calafrio na espinha. Um rosnado canino grave em algum lugar por perto. É que me escurou instintivamente. Que isso? Os efeitos sonoros. Eu pedi pra tirar um pigal da garganta. Tinha a sensação de que alguma coisa estava me espreitando. Então o rosnado parou. Senti a presença recuando. Do outro lado do regato, a vegetação rasteira explodiu. 5 guerreiros de Ares saíram gritando e berrando na escuridão. Quem é? É a Antônia, né? Que Eu faz a não Clarice. sei. Sabem como mané! Berrou Clarice. Tô de longe. Sim. Seus olhos Deu até efeito. Seus olhos feios de porco faiscaram Meu nas Deus. fendas do capacete. Ela brandiu uma lança de 1,5 metro de comprimento. Nossa, que lança pequena! A lança do tamanho de uma espada, 1,5 metro. Tá um pouco maior. Não, 1,5 metro é o tamanho de uma pessoa. Uma pessoa pequena. É. Mas eles são criança. Mas Ah, assim, bugou agora, não é uma lança, assim. Espadas nem tem 1 metro direito, cara. É Só uma verdade. espada Aí, bastarda. aí derrubou o É, argumento. realmente. Não, mas tipo, a lança que eu conheço é muito maior que 1,5 metro. A pequena é a de arremesso. Não é bem uma lança. Mas também Mas não deixa bem de ser. difícil. Eu acho que isso é muito injusto isso com uma lança de 9 metros. Seria Pois seria é. um pouquinho injusto. Uma lança é basicamente proporcional a alguém adulto. Então as lanças elas são proporcionais a ele. Entendeu? Faz Mais sentido. ou menos. Se fosse Eles proporcional não são àquela grandes. lança grande mesmo, acho que teria, sei lá, 3 a 4 metros. Mas seria injusto mesmo. Acho que é por isso que ele usa pequeno. Não, tá pensando muito isso. É aquelas lanças normal, pô. Meu Deus do céu, e lá vai eu no Google. Tamanho de da uma lança. lança. Google Pixel. É, tamanho de uma lança. E uma lança grega. Ah, você tem que pensar Na que a verdade- criança de 12 anos tem o braço todo peludo, então ele não deve ser tão Tá, pequeno. a lança curta é uma arma de arremesso no máximo 50 centímetros de comprimento. Nossa, que... Não, isso é uma Que faca. pode ser confundido. Uma faca Que muito pode ser grande. confundido. Bicho, pelo amor de Deus. 50 Pode ser centímetros é o tamanho de confundido uma com uma espada, flecha. não? Pode ser feita com madeira de diversos tipos. Aí, é uma lança, 50 centímetros. Essa aí é grande. Eu tava pensando. Agora, Ah, a longa pode ter entre 3 a 5 metros. Só que se chama pique. Ah, é. O Também famoso, conhecido famoso por pique. chucho. Chu? Chucho. Ah, você fala não. chu, Tá. Xux. Ou lança. chu, Xux. chu. É chu A chudolona. do lona. É Não, chu do lona. chu Da fila do desemprego. chu da fila do desemprego, hein? Enfim, tá. Vamos lá. É uma lança grande e pequena, ok. Isso. Eu brandei uma lança de 1,5 metro de comprimento, a ponta de metal farpada lançando chispas de luz vermelha. Seus irmãos só tinham espadas de bronze comuns, não que isso me fizesse sentir melhor. Eles atacaram cruzando o regato. O que é um regato? Eu tô até agora tentando saber. Eu acho que é um riachinho pequeno assim. Ok. Se ele ganhar Não havia- poder lá, é riacho. É um Ah, riacho. ok. É, eu ok, reacho. ok. Aí. Não havia ajuda à vista, eu podia correr. Ou podia me defender contra metade do chalé de Ares. Consegui me esquivar do golpe do primeiro garoto, mas aqueles caras não eram estúpidos como o Minotauro. Eles me cercaram e Clarice investiu contra mim com sua lança. Meu escudo desviou a ponta, mas senti um formigamento doloroso em meu corpo. Meus cabelos se eriçaram. O braço que segurava o escudo ficou dormente e o ar queimou. Eletricidade. Aquela lança de estúpida era elétrica. Eu recuei. Eita, que delícia. Outro cara de Ares me golpeou no peito com a parte mais grossa da espada e eu caí. Eles podiam.
Eles podiam ter me chutado até eu virar geleia, mas estavam muito ocupados rindo, Façam um corte no cabelo dele. disse Clarice. Agarrem o cabelo dele. Porra. Eita, que se cismou com o cabelo Né? dele. Vice. É, Consegui. pois é. Sansão, Não, não? Sansão, é, Sansão. Consegui me pôr de pé. Ergui a espada, mas Clarice jogou violentamente para o lado com sua lança, e fagulhas voaram. Agora meus braços estavam dormentes, Ah, uau! disse Clarice. Estou com medo desse cara. Realmente apavorada. A ba- Ah, ah, Ué, Vai lá, Ah, ainda Antônio. não. a bandeira está para lá. Não, disse a Ah, ela. não, é eu, ué. eu lhe disse ela também. Eu também. Eu também. A bandeira está para lá, disse a ela. Queria parecer zangado, mas acho que não consegui. Ah, então, a bandeira está para lá, disse a ela. Ih, brabo. É, Disse um dos irmãos dela. mas, veja bem, nós não nos importamos com a bandeira. A gente se importa com um cara que fez o pessoal do nosso chalé de idiota. Ih, Vocês não precisam de mim pra isso. Não foi a nossa. coisa mais esperta de dizer. Oh, Dois deles vieram pra cima de mim. Recuei em direção ao regato. Ué, ele não tava preso pelo cabelo, né? Ele soltou. Recuei em Soltou. direção ao regato. Tentei erguer meu escudo, mas a Clarice era muito rápida. Sua lança me pegou bem nas costelas. Se eu Ai. não estivesse usando a armadura blindada, teria virado churrasco no espeto. Do jeito que foi, a ponta elétrica quase fez meus dentes saltarem da boca com choque. Um de seus Coisa- colegas de chalé desferiu a espada contra o meu braço, fazendo um bom talho. Ai, velho, nossa. Ver meu próprio sangue me deixou zonzo, quente e frio ao mesmo tempo. Igual Sem a água. alejar, consegui dizer. Ups, Disse o cara. acho que perdi meu direito à sobremesa. É mole. O negócio lá mesmo. Ele me empurrou para o regato e eu caí espalhando água. Ah, então é água mesmo. É. Tá bom. Negócio que eu não sei o que é um regato. Mas eu Agora falei, sabe. Ele disse que era um riacho. Não, disseram que se ele ganhasse poder era um riacho. E ele vai. E é. Pelo visto ele vai também. Vai se curar, né, do braço também. É verdade, ele também vai se Vai curar. curar tudo. Todos riram. Calculei que assim que acabassem de se divertir, eu iria morrer. Mas então algo aconteceu. A água pareceu despertar meus sentidos. Como Uau! se eu tivesse Estou acabado em de comer um choque. saco duplo de das jujubas da minha mãe. Clarice e seus companheiros de chalé entraram no regato para me pegar, mas eu me pus de pé para recebê-los. Sabia o que fazer. Desferi a parte chata da minha espada contra a cabeça do primeiro cara e arranquei o seu capacete. Ah, ufa. Caramba, Capacete. O capacete. atingiu com tanta força que pude ver seus olhos tremendo enquanto ele desmoronava na água. O feio número 2 e o feio número 3 vieram pra cima de mim. Golpeei um no rosto com o escudo e usei a espada para decepar o pena. Ah, tá. Que susto! Será assombrado. Usei a espada para decepar o penacho da crina do outro. Os dois recuaram depressa. O feio número 4 não pareceu muito ansioso para atacar, mas Clarice continuava vindo. A ponta da lança crepitando de eletricidade. Assim que ela investiu, peguei a vara da lança, entre a borda do meu escudo, entre a borda do meu escudo e a minha espada, e a parti como se fosse um graveto. Ô, louco. ah, Berrou É, ela. chat. seu idiota! Seu verme com lápis de cadáver! Ela provavelmente ainda teria dito ela provavelmente ainda teria dito coisas piores. Mas eu a golpeei entre os olhos com a base da espada e a joguei cambaleando de costas para fora do regato. Nossa. Nossa. O cara entra na água e ele vira o Superman, tá ligado? É. Muito bravo. Então houve gritos exultantes e vi Luke correndo em direção à linha limite com o estandarte da equipe vermelha e do alto. Vinha flanqueado por alguns garotos de Hermes, cobrindo a sua retirada, e alguns Apolos atrás dele, combatendo os garotos de Hefesto. O pessoal de Ares se levantou e Clarice resmungou uma praga estupefata. Uma armadilha! Berrou. Foi uma armadilha!
Armadilha, galera. Eles Armadilha. saíram cambaleando atrás de Luke, mas era tarde demais. Todo mundo convergiu para o regato enquanto Luke atravessava para o território amigo. Nosso lado explodiu em vivas, o estandarte vermelho tremulou e ficou prateado. O javali e a lança foram substituídos por um enorme caduceu, o símbolo do Chalé 11. Todos da equipe azul ergueram Luke nos ombros e começaram a carregá-lo. Kiron saiu a meio galope do bosque e soprou a trombeta de caramujo. O jogo terminara, tínhamos vencido. Eu Isso estava tem perto. nada a ver com o filme, velho. Né, no filme. Nossa, o rolê muito nada Não a pode ver nem com dizer isso o que aqui. acontece porque é spoiler do final, se é que o final é igual. Sim, tem que esperar, vamos ver. Eu estava prestes a me juntar à comemoração quando a voz de Annabeth, bem ao meu lado no regato, disse: Nada mal, herói. Primeiro indicativo. Eu olhei, mas ela não estava lá. Ué, Ué, Oxe, também, que eu você também não falando? entendi, não. Ela tá falando do teu lado, do meu lado, mas ela não tá lá. e ele ainda Onde tá o diabo falando. aprendeu a lutar assim? Perguntou ela. O ar tremulou e Annabeth se materializou, segurando um boné de beisebol dos Yankees como se tivesse acabado de tirá-lo da cabeça. Ah, tá. O famoso É, boné o dos boné Yankees. da invisibilidade. Uhum. Que nem em God Sim. of War tem um capacete que deixa o cara invisível também. Ah, poxa. Dante. Senti que estava ficando zangado. Não fiquei nem mesmo perturbado com o fato dela estar invisível um segundo antes. Você armou isso pra mim, disse eu. Você me pôs aqui porque sabia que Clarice viria atrás de mim enquanto você mandava o Luke dar a volta pelos flancos. Já tinha tudo preparado. Annabeth encolheu os ombros. Eu disse pra você, a Atena sempre tem um plano. Um plano para que eu fosse Ui. reduzido a pó. Eu vim o mais rápido que pude. Eu tava pronta pra entrar na briga, mas Ela encolheu os ombros. você não precisava de ajuda. Então ela reparou no braço ferido. Como arranjou isso? Corte de espada, disse eu. O que você acha? Não, era um corte de espada. Olha só. O sangue se fora. No lugar do rasgo enorme havia uma longa cicatriz branca e mesmo estava desaparecendo. Enquanto eu olhava, ela se transformou em uma cicatriz pequena e sumiu. O cara tá de hack É, um nível muito simples acima. eu não entendo, disse. Annabeth raciocinava com empenho. Eu quase podia ver as engrenagens girando. Ela baixou os olhos para os meus pés, depois para a lança quebrada de Clarice e disse: Saia da água, Percy. O quê? Apenas saia. Saí do regato e logo me senti extremamente cansado. Meus Ah. braços começaram a ficar dormentes de novo. Minha descarga de adrenalina me Perdeu o hack? abandonou. Quase caí, mas a Annabeth me segurou. Oh, Styx. Praguejou ela. Isso não é bom. Eu não queria. Eu pensei que podia ser Zeus. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ouvi o rosnado canino de novo. Porém, muito mais perto. Um uivo cortou a floresta. A comemoração dos campistas cessou imediatamente. Kiron bradou alguma coisa em grego antigo que eu só mais tarde me daria conta. Tinha entendido perfeitamente. Prepare-se. Ok. Meu arco. Eu acho que isso é. Annabeth. É porque meio que tu tá falando em grego, só eu entendi, né? Eu não sabia se era pra eu ler ou não. Mas você já leu. Mas é a tradução do grego, então acho Annabeth que sacou a espada. Sobre as regras, sobre as pedras, sobre as pedras, logo acima de nós, havia um cão preto do tamanho de um rinoceronte, com olhos vermelhos como lava e presas que pareciam punhais. Estava olhando diretamente para mim. Ninguém se moveu, exceto a Annabeth, que gritou. Percy, corra! Ela tentou se interpor entre mim e o cão, mas o bicho foi rápido demais. Pulou por cima dela, uma enorme sombra com os dentes. Sombra com os dentes? Uhum. Uma enorme A sombra com sombra os dos dentes assim em dentes. cima. Uma enorme sombra com dentes. Ué. Sombra com dentes. Ok, Ah. ok, ok. Ok, E entendi. assim que me atingiu,
Quando cambaleei para trás e senti as garras afiadas como navalhas rasgando minha armadura, houve uma cascata de som de pancadas, como 40 pedaços de papel sendo rasgados um após o outro. Uma amontoada de flechas brotou no pescoço do cão, o monstro caiu morto aos meus pés. Por algum milagre eu ainda estava vivo. Não quis olhar embaixo das ruínas da minha armadura esfrangalhada. Meu peito parecia morno e molhado. Que belo sinal, hein? Nossa, que E eu delícia. sabia que estava gravemente ferido. Mais um segundo e o monstro teria me transformado em 45 quilos de carne fatiada. 45 quilos! Meu O cara não Deus. pesa nada. Ele é anêmico. Ele, ele tem o quê? 12 anos, 13, Tá, né? eu vou supor que ele Faz tem tipo sentido. 12, 13 anos. Mesmo assim, não parece muita coisa. Parece um pouquinho abaixo da média ainda. Ele é magrinho. De mortais. Disse a Annabeth. Aquilo é um cão infernal dos campos de punição. Eles. Não. Eles não deviam. Ainda. Ah, sou eu, É, incrível. Bravo. Alguém o invocou. Disse Kiron. Alguém de dentro do acampamento. Luke se aproximou. O estandarte esquecido em suas mãos, o momento de glória acabado. Clarice berrou. é tudo culpa do Percy. O Percy o convocou. Ei, essa Fique bicha quieta, criança. Ordenou-lhe Kiron. tá tentadinha, né? O cara chegou agora, não tá sabendo nada. Oh, foi ele, hein? Confia. Foi ele. Nós assistimos enquanto o cão infernal se dissolvia em sombra e era absorvido pela terra até desaparecer. Olha, Dragon's Dogma uma referência aí. Todos os bichos morrem exatamente assim. Bravo. Você Você tá ferido. disse-me, Annabeth. Foi, né? Rápido, Percy. Entre na água. Eu tô bem. Não, você não Disse- está. Ah, pera. Kira. Ah, Buguei. também, eu me confundi Quebrei meu cérebro. Vou me jogar no penhasco. Não, não, ué. Não, você não está. Disse ela. Kiron, veja isso. É porque os dois estão falando. Uhum. Eu estava cansado demais para discutir. Voltei para dentro do regato. O acampamento inteiro reunido à minha volta. No mesmo instante me senti melhor. Pude perceber os cortes de meu Uau. peito se fechando. Alguns dos campistas sufocaram um grito. Não, sou eu. Quem é que tá falando? Olhem, Ah, eu vai. não sei por que falei tentando me desculpar. Sinto muito. Mas eles não estavam olhando minhas feridas cicatrizarem. Olhavam para algo acima da minha cabeça. Ah, Disse a Annabeth apontando. ah, Quando olhei para cima, o sinal já estava desaparecendo, mas ainda pude distinguir um holograma de luz verde girando e cintilando. Ué, ele é um sim. Ele é um The Sims, tá ligado? Uma lança de 3 pontos, um tridente. Ó, a desreferência. seu pai. É, seu pai. Murmurou Annabeth. Isso realmente não é bom. Está determinado. Anunciou Kiron. Pelo menos dessa vez eu não troquei. Por toda a minha volta, os campistas começaram a se ajoelhar. Até mesmo o chalé de Ares, embora não parecessem muito felizes com isso. Meu pai? Perguntei completamente perplexo. Poseidon, Disse Kiron. senhor dos terremotos. Ah, é. Senhor dos terremotos, portador das tempestades, pai dos cavalos, salve Perseu Jackson, filho do deus do mar. E assim termina o capítulo 8. Aê! É. Só eu de pai dos calvos? Só. Só. Até porque eu não li, eu só ouvi você falando. Ah, velho. Aqui a gente termina Aqui por hoje, termina então, que eu tenho né? que dormir amanhã pra trabalhar. É, Quer dizer, dormir hoje pra trabalhar a gente amanhã. fica pro próximo capítulo, que é o 9, né? É o 9. Oferece-me uma missão. É isso aí. Eu vou fechar a live agora. Ó, Um dia a gente volta pra ler o 1 hora e 9. 50. Ano que vem, né? Espera mais um ano e a gente... Ei, não, ano que vem não. Ano que vem. Eu vou estar disponível ano que vem. Eu quero terminar. Não, tem que terminar o primeiro livro antes da série Ano que sair. vem. Já terminaram de gravar. Ano que vem. Não, a série sai quando? Ou. Talvez esse ano. Achei que era ano passado. Não, estavam gravando ano passado. Já terminaram de gravar. Eu acho que a série já tá quase pronta. Ah, Tá
falta pouco. E a gente Eu acho que no final do ano sai. leu 34% ao todo. Ó, 34. ainda deu Aí, ó, tá 74 páginas já. A Ah, gente, já tá a gente leu 2 episódios dos 8. Ai, já tá bom, já. Se a série, Aí, ó, se bom a série demais. for bem grande E não vai ser. Ah, então deixa quieto. Quer dizer, não a primeira A gente temporada, tem que pelo ler. menos. Acho que a temporada vai ser pequenininha, mas se for uma pra cada livro, acho que tem umas 7. Ó, Haja Então. livro. eu marquei aqui a última vez que a gente leu. Foi dia quando? 12 de 1. Ai, 2022. 12 de 1, a gente no dia 19 de Nossa, 1. um ano quase certinho, velho. Nossa, por uma semana de Sim, diferença, se a gente velho. tivesse na semana Caramba. passada, era um ano certinho. Uhum. Era de aniversário, pô. Sim! Pra todo mundo que duvidou, Muito bom. até a gente, olha aqui a gente de volta. Quem imaginaria, hein? E quando eu vi a Olha nós. live hoje, eu tava de olho às vezes, eu só vi 3 pessoas o tempo inteiro. Que no Eu caso vi, é entrou nós mais três. uma. Olha aí! Teve uma hora que entrou mais É o quê? uma. Olha, Aí não viu disse que era tinha. só os cabalendo com Alzheimer e analfabeto e foi Lendo com embora. Alzheimer sem saber ler. Eu disse que pelo menos aparecia uma pessoa aleatória e apareceu, eu avisei. Mas vou desligar agora.